Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje vamos ter a aula 7 sobre funções afins. E o nosso capítulo começa fazendo um comparativo entre as escalas de temperatura Celsius e Fahrenheit. Então eu botei uma imagem aqui, onde o termômetro marca 102 graus, e é claro que essa temperatura não está em Celsius, senão estaria muito quente mesmo. Então a gente pode concluir que esse termômetro está marcando a temperatura em Fahrenheit. Muitas pessoas que viajam para fora, principalmente lá para os Estados Unidos, têm essa dificuldade de fazer a transformação da escala Celsius para Fahrenheit ou ao contrário, de Fahrenheit para Celsius. E como é que a gente faz isso? Eu coloquei aqui uma imagem onde mostra os dois termômetros, né? E neles estão marcando aí o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Então, na escala Celsius, nós temos o ponto de fusão sendo 0 graus e o ponto de ebulição sendo 100. E na escala Fahrenheit, ponto de fusão 32 e o ponto de ebulição 212. Infelizmente, não dá para fazer uma proporção direta entre essas duas escalas, porque a diferença numa escala aqui é 100 graus, enquanto que na escala Fahrenheit a diferença é de 180 graus, então não é diretamente proporcional. O que a gente vai fazer é pegar emprestado lá o Teorema de Thales e fazer a proporção entre os segmentos que compõem essas escalas, tomando aqui uma medida qualquer no meio desses termômetros. Então, vou fazer a proporção do segmento menor para o segmento maior em ambos os termômetros. Assim, a medida do segmento menor é a diferença do C menos o zero, e a medida do segmento maior, aqui na escala Celsius, é o 100 menos o zero. E lá na escala Fahrenheit, a medida do segmento menor é o F menos o 32, e a medida do segmento maior é o 212 menos o 32. Então, esse menos zero não vai contribuir para a nossa conta, e aqui 212 menos 32, como eu já falei, é 180 graus. E aí o que você pode fazer é simplificar esses denominadores por 20 e você vai ter essa expressão, temperatura em escala Celsius dividido por 5 é igual à temperatura da escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa aqui já seria uma igualdade válida para você fazer a transformação de temperaturas, mas agora eu isolei a temperatura em Fahrenheit porque vai vir umas perguntas ali na apostila que a gente precisa responder com relação a essa expressão. Então, o que foi feito é o 9 que estava dividindo passou multiplicando e depois o 32 que estava diminuindo passou somando. E é essa expressão que a gente vai trabalhar agora. Então, a primeira pergunta que a apostila traz é: use essa fórmula para determinar quantos graus Fahrenheit corresponde às temperaturas em graus Celsius. Então, a primeira temperatura é 25 graus. Aí é só uma questão de fazer a substituição na fórmula, então eu já deixei a fórmula no centro para que você possa fazer a substituição. A primeira então vai ficar o 9 vezes 25 dividido por 5 mais 32. E aqui, perceba que nessa conta eu fiz a simplificação do 25 com 5, então dá 5. 5 vezes o 9, 45. Somando com aquele 32, dá 77. E a segunda conta ele pede para fazer com 10 graus Celsius. Então, você substitui a temperatura Celsius aqui por 10. Perceba que, novamente, eu simplifiquei o 10 com 5, dá 2. Então, 2 vezes o 9 dá 18, mais 32, 50. E, em seguida, ele pergunta qual é a temperatura em graus Celsius que corresponde a 95 graus Fahrenheit. A própria pergunta sugere que você isole o T de C. Então, eu coloquei de volta a expressão que a gente tinha da temperatura em graus Fahrenheit. E a gente primeiro vai isolar então essa temperatura em graus Celsius. Então esse 32 que está somando passou diminuindo, o 5 que estava dividindo passou multiplicando, e depois o 9 que estava multiplicando passou dividindo. Então a gente tem uma expressão aqui final, que a temperatura em graus Celsius é 5 vezes, daí abre parênteses, temperatura em graus Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 9. E agora para você calcular a temperatura em graus Celsius, dados 95 graus Fahrenheit, é só você substituir nessa nova expressão que você acabou de descobrir. Então, 95 menos o 32 dá o 63. Em seguida, você faz a simplificação do 63 com 9, dá 7. E o 7 vezes 5, 35. E por fim, ele pede para você, então, analisar como é que fica o gráfico dessa figura. Então, a gente já viu alguns gráficos aí nos anos passados. Então, você pode fazer por tabela, né? E aqui a gente utilizou nessa tabela os pontos que a gente já conhecia, né? Que é os pontos de ebulição e o ponto de fusão. Para montar esse gráfico aqui do lado, eu utilizei o programa que a gente vem utilizando, que é o GeoGebra. Logo mais nessa aula mesmo, a gente já vai comentar um pouco mais sobre gráficos de função afim. Então, o capítulo segue com a definição de função afim. E ela diz assim: toda função f, que vai de R em R,
será uma função afim quando puder ser escrita na forma f de x igual a ax mais b, onde esse a e b são números reais quaisquer, só que o a não pode ser nulo, ou seja, o a não pode ser zero. Então, nessa nossa expressão da temperatura Fahrenheit em função da temperatura em graus Celsius, a gente consegue identificar aqui a função afim, ou seja, essa expressão f de x igual a ax mais b. Eu só substituí a temperatura Fahrenheit por f de x, a temperatura de graus Celsius pelo x. E nessa expressão, então, fica bem fácil você identificar esse coeficiente a e esse coeficiente b aí da fórmula ax mais b. Então, nesse caso, temos que o a é 9/5 e o b é o 32. Então, percebe que o a é sempre o coeficiente que acompanha o x e o b é o coeficiente que não tem x, que a gente também chama de termo independente. Então, muito importante isso, porque vai ter exercício depois lá para você identificar esses coeficientes a e b. E para a gente não ficar falando de coeficientes a e b, cada um deles tem um nome. O coeficiente a é o coeficiente angular e o coeficiente b a gente chama de coeficiente linear. Então o capítulo segue com outro exemplo bem interessante sobre uma empresa de publicidade que consultou duas gráficas, A e B, para fazer o orçamento de uma produção de folhetos de propaganda. Na gráfica A, o custo da montagem do folheto era de R$ 150 e a cada folheto custava 30 centavos a mais. Na gráfica B, o custo de montagem do folheto era de R$ 90 e cada folheto custava 50 centavos. E aí seguem 5 perguntas para esse problema. Na A, ele quer que você determine a expressão do custo de cada uma dessas montagens. Na B, ele pede para você completar uma tabela. Na C, para esboçar um gráfico. Na D, aí, ele pede algumas informações conforme a tabela. E na E, ele vai perguntar finalmente em que condições o preço da gráfica A seria mais vantajoso. Vamos começar pela letra A. Vamos montar as expressões. Então vamos começar pela letra A, montando as expressões do custo dessas gráficas. Eu vou chamar a expressão do custo da gráfica A como C de A e o custo da gráfica B como C de B. Então é muito importante você prestar atenção no texto, fala que a gráfica A tem um custo de R$ 150 e 30 centavos a cada folheto. Então, dependendo da quantidade de folhetos, você vai pagar mais. Então, você tem esse x, que é a nossa variável, vai estar multiplicando esses 30 centavos. E um valor que não varia é esse R$ 150 aqui. Nossa expressão C de A vai ser 150 mais 0,30x. Enquanto que na C de B, você vai prestar atenção na outra parte do texto que fala que na gráfica B o custo da montagem é de R$ 90 e 50 centavos a cada folheto. Então, agora a nossa variável vai ficar na parte dos 50 centavos, multiplicando ali. E depois a gente tem mais 90, que é a parte fixa, que não depende dessa variável. Então aqui está fácil de identificar quais são os coeficientes angular e linear. Na primeira expressão, o coeficiente angular é o coeficiente que acompanha x, no caso 0,30, e o coeficiente linear é o 150. Na segunda expressão, o coeficiente angular é o 0,50 e o coeficiente linear é 90. E na letra B, então, ele pede para você completar essa tabela. Então, na primeira coluna, ele dá a quantidade de panfletos x. Então, essas quantidades variam de 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Aí temos duas colunas que vão estar associadas à função do custo da gráfica A e as outras duas colunas em função do custo da gráfica B. Então, você vai preenchendo essa tabela bem devagarzinho, calculando, então, para cada função, substituindo o valor do x pelo dado na tabela. E aqui, nesse momento, eu não vou fazer conta a conta, senão vai demorar muito tempo. Mas você vai perceber então que relacionado aí ao custo da gráfica A eu fiz os dados em verde e relacionado aos custos da gráfica B eu fiz os dados em azul. Então para 0 panfletos você tem aí um custo de 150, gerando um par ordenado 0 e 150. E para a gráfica B, sendo x igual a 0, você vai ter aí o custo de 90, então gerando o par ordenado 0,90. E assim segue para as demais linhas dessa tabela. O que é muito legal de perceber nessa tabela é como é que se dá o crescimento dos valores aí dos custos de cada gráfica. A gráfica A ela começa com o custo 150, maior do que a da gráfica B, 90, porém ela custa menos por panfleto, custa 30 centavos, enquanto que a gráfica B custa 50 centavos. Então você percebe que a gráfica A começa com um custo mais elevado, mas o crescimento dela é menor, enquanto que a gráfica B, que tinha um custo menor, como por panfleto é mais caro, ela vai ter um crescimento muito maior, ou seja, em algum momento a gráfica B vai passar a ser mais cara. E por essa tabela dá para perceber exatamente qual que é esse momento. Na letra C,
Na letra C, ele pede que você esboce os gráficos dessas funções. Então, aqui, de novo, eu utilizei o programa do GeoGebra, e então eu fiz, novamente usando a cor verde, o gráfico da função do custo da gráfica A, e em azul, a função do custo da gráfica B. E como eu já havia falado, aqui dá para perceber que existe um momento que essas duas retas se cruzam e o custo da gráfica B passa a se tornar mais alto. Aí na letra D, ele pede que você volte para a tabela para justamente achar aquele ponto onde tem o mesmo valor para certa quantidade de folhetos. Então eu voltei com a tabela aqui para você perceber que o par ordenado que é igual para as duas partes, para os dois custos, para as duas gráficas, é o par ordenado 300 e 240. Ou seja, em ambas as gráficas, se você for fazer 300 folhetos, vai custar aí R$240. Só que tem um subitem essa pergunta. Ele pede para você obter esse par ordenado caso não tivesse tabela. Como é que a gente conseguiria obter? Utilizando apenas as funções. Então nós temos as funções aqui, C de A e C de B, e a ideia é você encontrar esse ponto que é comum, em que essas duas funções se igualam. Então é justamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai igualar as duas funções. C de A é igual a C de B. Então você vai usar as expressões de C de A e de C de B. No caso, então, fica 150 mais 0,30x igual a 90 mais 0,50x. E aí o nosso objetivo é só isolar esse x. Passa esse 90 para o membro da esquerda com o sinal trocado. E esse 30 passa para o membro da direita também com o sinal trocado. Vamos ter aí 60 igual a 0,20x. E esse 0,20 que está multiplicando pode passar dividindo 60. E a gente obtém um x igual a 300. Ou seja, a gente acabou de descobrir a parte da abscissa desse par ordenado. Falta descobrir a parte da ordenada, ou seja, o y. Para isso, você pode pegar qualquer uma das expressões, chamar essa expressão de y. Nesse caso aqui, eu peguei a expressão do c de b. Então, eu substituí o c de b por y e a expressão é 90 mais 0,50x. Então, no lugar de x, eu coloquei o 300 que a gente acabou de descobrir. 300 vezes 0,50 vai dar o 150, mais 90, a gente descobre o y 240. Daí, o par ordenado comum a essas duas funções é 300 e 240. E aí, finalmente, a pergunta que faz uma análise dessa situação, né? Em que condições o preço da gráfica A é mais vantajoso? Então, para responder essa pergunta, eu voltei um pouco lá para o gráfico e você vai perceber que a gráfica A ela começa mais cara, mas a partir de um ponto aqui, ela passa a se tornar mais barata, tem um custo menor. E que ponto que é esse? A gente acabou de descobrir que é esse ponto 300 e 240. Então, a gente pode responder que é mais vantajoso optar pela gráfica A quando a gente tem a quantidade de folhetos maior que 300. Então, algumas observações antes de tocar adiante. No nosso capítulo, ele ainda fala sobre função constante. A função constante, ela não deixa de ser uma função afim, só que nós temos que aquele A, aquele coeficiente angular, tem que ser nulo, ou seja, tem que ser zero. Então, naquela expressão f de x igual a ax mais b, se o A é zero, a parte do x vai embora, sobra apenas o coeficiente linear, o b, e portanto esse aqui é uma função constante, porque por mais que você varie x, o número vai ser sempre o mesmo. Outro nome que pode aparecer dentro da função afim é a função linear. Então a função linear é um caso particular da função afim. Ela vai acontecer quando o teu coeficiente linear é nulo, ou seja, quando b é igual a zero. E aí um exemplo, f de x é igual a 2x. Então naquela expressão f de x é igual a ax mais b, se você tem o b igual a zero, sobra apenas a parte do ax, nesse caso é 2x. E um caso mais particular ainda é a função identidade, quando o coeficiente angular é 1 e o coeficiente linear é 0. E daí nesse caso o exemplo é único, né? Então f de x é igual a x. Eu já vou seguir um pouco mais adentro do capítulo falando sobre o gráfico de função afim. A gente já montou o gráfico de função por tabela e aqui eu fiz a mesma coisa para esses dois exemplos que a apostila traz. Nesse caso, eu peguei 4 valores para a função f e os mesmos 4 valores para a função g e já calculei o valor numérico dessas funções. Então, para essa f de x igual a x mais 3, se o x igual a menos 1, o f de x vai acabar gerando 2. Se o x igual a 0, o f de x é 3 e assim segue a tabela com todos os valores calculados para essa f de x e para essa g de x, que é menos 2x mais 1. Então, novamente, usando o nosso programinha de GeoGebra, eu montei o gráfico dessas funções e eu estou identificando a função f pela função verde e a função g pela função azul. E é em cima dessas funções agora que eu vou fazer algumas observações importantes quando a gente vai falar de gráfico de função afim.
Primeira coisa que a gente gosta de perguntar para o aluno é o que ele está observando com respeito a esses dois gráficos, e a gente espera que esses alunos respondam que os dois gráficos resultantes são duas retas. E de fato, o gráfico de uma função afim sempre vai ser uma reta. Portanto, como a gente sabe que uma reta é definida por 2 pontos, você nem precisava ter 4 pontos aqui na sua tabela para calcular. Você bastaria 2 valores de x, calculando eles você já tem 2 pares ordenados que já definem essa reta. Então fica uma dica, se algum dia você precisar desenhar o gráfico de uma função afim, você pode montar por tabela e apenas 2 valores já é o suficiente para poder desenhar o gráfico dessas retas. Outra observação que é muito importante de se fazer é quanto ao comportamento dessas retas. Então você percebe que a reta A da função f de x igual a x mais 3 é uma reta crescente, porque conforme você vai indo no sentido de x para a direita, ela está subindo. E a reta azul é uma reta decrescente, porque conforme você vai para a direita, ela vai descendo. E essa característica de função crescente e decrescente está extremamente associado ao valor do a, que é o coeficiente angular dessas funções. Então você percebe que na função f, o coeficiente angular é 1 e a função é crescente. Na função g, o coeficiente angular é menos 2 e a função é decrescente. Ou seja, podemos concluir aqui que quando a ele é maior que zero, ele é positivo, a função ela é crescente. E quando a ele é negativo, menor que zero, a função é decrescente. Isso sempre acontece? Sim, sempre acontece assim. Mais uma observação que a gente pode fazer é quanto ao coeficiente linear. Então você percebe que na função f, a função verdinha, o coeficiente linear dele é 3, e na função g, a função azul, o coeficiente linear é 1. E o que esses valores têm a ver com o nosso gráfico? Então você pode perceber que a intersecção do gráfico com o eixo y vai passar justamente por esse valor. E a apostila também fala sobre o zero da função. O que é o zero da função? É você pegar a expressão e igualar a zero. Então eu fiz essas contas rapidamente aqui logo embaixo de cada tabela. F de x é igual a zero, significa que o x mais 3 é igual a zero, e portanto o x tem que ser igual a menos 3. E na função g de x é igual a zero, menos 2x mais 1 é igual a zero, portanto o x tem que ser igual a 1 meio. O que isso representa no gráfico? Esses pontos representam então a intersecção do gráfico com o eixo das abscissas, com o eixo x. Então você percebe que o gráfico azul da g de x, a raiz ou zero da função é esse x igual a 1 meio. E você percebe que ela intercepta o eixo x justamente nesse 1 meio. E na função f, a função verdinha, a raiz ou zero da função é o x igual a menos 3. Então eu tive que dar uma prolongada aqui, porque o meu plano cartesiano não foi até lá. Mas se eu prolongasse aqui, a intersecção do gráfico com o eixo x seria justamente no menos 3. Então, para fazer um resumo de todas essas características que a gente viu sobre o gráfico de uma função afim, temos que, primeiramente, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. A gente pode determinar se ela é crescente ou decrescente olhando apenas para o coeficiente angular, ou seja, o a. Se o a é positivo, a reta é crescente. Se o a é negativo, a reta é decrescente. Podemos determinar a intersecção do gráfico com a reta do eixo y apenas olhando para o coeficiente linear, ou seja, o coeficiente b. E podemos determinar também a intersecção do gráfico com o eixo x fazendo o zero da função, ou seja, igualando a função a zero. E aí eu termino a aula perguntando para você, quem aí está muito afim de exercitar? Então partiu exercitar. Não esqueça de fazer a leitura do capítulo referente à função afim e ao gráfico de função afim. E eu peço para que você resolva os exercícios 1, 2, 3, 6, 7 da página 63 e os exercícios 1, 2, 3, 8 e 9 da página 68. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!